Oi, Oi, Eric. oi, querida, tudo bem? Bem? Tá me ouvindo bem? Tá tudo perfeito. E você me ouve bem? Tudo certinho? Tá, tudo certo. Que bom, foi rapidinho, entramos rapidinho aqui. É. Primeira vez que eu tô fazendo qualquer live. Aí eu não sabia muito bem como é que era, mas é tranquilo, né? É tranquilo, é bem facinho mesmo. E você tá bem? Tô bem. Tô trabalhando de casa, né? Aham. Mas eu não tô conseguindo ficar totalmente em casa, porque eu Caramba. trabalho no SUS também. Ah, entendi. E aí, enfim, aí metade da semana eu preciso sair pra trabalhar, né, no SUS. Então, eu não tô conseguindo ficar em isolamento total. Mas é isso, só saio de casa também pra trabalhar. Se eu tenho que comprar alguma coisa, eu compro nesse momento que eu tô na rua e aí volto pra casa. É isso. Caramba. E você trabalha onde no SUS? Eu trabalho num programa chamado NASF, que é o Núcleo de Apoio à Assistência, é, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na Entendi. atenção básica, né, em postos de saúde. Então, o NASF ele ajuda essas equipes de saúde da família que atuam em postos, né, os médicos, enfermeiros, dentistas, Sei. a abranger um pouco mais a atuação. Então, o NASF ele conta, isso depende também do lugar, mas no geral conta com nutricionista, fisioterapeuta, Sei. psicólogo, educador físico, farmacêutico, é a nossa equipe daqui. Tem algumas equipes aqui, eu Le- estou em Petrópolis, né? Aham. Então, a gente ajuda, auxilia as equipes dos postos de saúde. É bem legal o trabalho. Entendi. Bom, a gente começou conversando já aqui, pessoal, e eu nem apresentei, e a gente foi conversando. Quase todo dia está sendo assim, porque a ideia é essa. Para quem está chegando aí de primeira viagem, essa ideia surgiu, eu não fazia isso. O Instagram é uma plataforma que eu mesmo mexo pouco, Naradeva mexe mais, mas eu nunca fiquei fazendo lives assim no Instagram também, porque eu comecei a mandar mensagem para amigos e amigas no começo disso tudo, né? E aí todo mundo começou a conversar comigo e eu comecei a falei, gente, eu posso chamar outras pessoas para bater um papo também. É um momento de a gente usar a internet para se aproximar das pessoas. É um novo momento. Aí eu comecei a chamar amigos, amigas, gente que trabalha, ex-aluno, né? E aí tá indo, gente. É isso. A Raíssa, ela se formou com a gente no instituto, ela é nutricionista também. Eu não sou muito de ficar lendo currículo, tá, gente? Eu acho que isso é bem chato, porque eu passo por isso e a gente fica do outro lado meio com uma cara de nada, ouvindo a outra pessoa, ficando vermelhos, né? A gente começa a ficar pimentões. Mas é isso, ela trabalha com alimentação, como ela já estava falando, no SUS, em consultório. Através da nutrição, ela também trabalha com Ayurveda e tem várias outras atividades que ela faz, aí, especializações. E hoje a gente veio bater um papo da alimentação, claro. Né? Nesse momento aí se faz também como um dos pilares, sempre fez como um dos pilares da maioria das tradições ligadas à saúde do mundo. E hoje ela se faz ainda mais necessária porque a gente acaba tendo que as pessoas se reverem dentro de casa em relação ao alimento. E você atendendo o público direto, tanto online em casa, quanto direto no posto, né? É no posto? Como... É, no posto de saúde. O que você está vendo da principal mudança assim, das pessoas em relação à alimentação e como poder pensar de forma diferente, pelo menos, né, agora? Então, no posto, agora, desde que começou essa questão do coronavírus, a gente foi realocado, né? Porque a gente teve que parar algumas atividades no posto de saúde, né? Falando do SUS. A Entendi. gente eu faço atendimento individual no posto, quando tem necessidade, mas a ideia é sempre fazer grupos, ou então visitas domiciliares para quem não tem acesso ao posto de saúde, para quem não consegue ir ao posto, né? Então essas atividades elas foram suspensas, né, para evitar grupos, enfim, evitar qualquer aglomeração. Mas assim, o que eu tenho visto nas consultas particulares, né, que eu estou atendendo de casa, é uma procura muito grande por alimentos, por uma alimentação que aumente a imunidade e também por suplementos que ajudem nessa imunidade. É, Então, o que eu falo geralmente é que não tem suplemento ou qualquer alimento que seja milagroso. A imunidade ela é construída, né, ao longo da sua vida. é, Então, não tem como de um dia para o outro você aumentar a sua imunidade assim. É um caminho.
É verdade. Estou vendo que as pessoas estão mais preocupadas, com certeza, com isso. Tem muita gente que fica realmente perdido porque não tinha o hábito de cozinhar e agora, estando mais em casa, com essa preocupação, também está procurando um pouco mais desenvolver esse hábito mesmo, né? Então, tem muita gente que está perdida como fazer, como montar um cardápio, como montar uma refeição e essa procura pelos alimentos que aumentem realmente a imunidade. Mas o que aumenta a imunidade de alimentação é o que a gente sabe basicamente é basear a alimentação em alimentos frescos, né, vegetais, verduras, legumes e frutas principalmente, né? Já tem vários estudos que mostram isso, né? E o Ayurveda ele fala muito isso também, né? É, Dessa base de alimentos frescos, né? É, não só falando no oposto de alimentos industrializados, mas também alimentos frescos no sentido de não deixar aquele alimento por muito tempo congelado, né? Assim, a gente sabe também que no dia a dia isso fica um pouco difícil. Então a gente tem que se adequar. Mas aproveitando agora que a gente está um pouco mais em casa, né, por que não tentar fazer esses alimentos com mais frequência, né? Enfim, tentar é. basear mais a alimentação em comida mesmo de verdade, né? Até pelo gasto que você vai ter com alimentos que são ultraprocessados, né? Muito industrializados. Estava conversando ontem com os amigos e aí estava falando, eu estou tentando diminuir a carne e mas quando eu vou comprar alguma coisa vegetariana ou vegana no mercado é sempre mais caro. E sempre vai ser mais caro, porque isso também vai servir como marketing, né? É. Então, assim, a alimentação vegetariana e vegana, ela, por si só, ela já vai ser mais barata. Só a gente não entrar nesses produtos que são já prontos, né? Porque a gente ainda. Aí a gente volta para o papo da industrialização independente, porque quando a gente fala industrialização, as pessoas imediatamente só ligam a carne, a embutido de carne, e infelizmente não é uma realidade. A gente tem uma industrialização em todos os setores da alimentação, desde até do setor de vegetais. Hoje você vê uma industrialização. O que é uma industrialização no setor do vegetal? Você comprar um vegetal num negocinho de isopor lacrado ou no vapor, ou no que eles tiram ar, né? Como que é? A vácuo. A vácuo. Mas é ele que está preservando, mas já é uma industrialização. É um processo que pode não afetar tanto o produto, mas é uma industrialização. Existe também dentro da industrialização o que é mais suave e o que é extremamente grave. Então é evitar tudo É, isso, né? tem um estudo de um professor da USP, se eu não me engano, acho que é Carlos, esqueci o sobrenome dele, mas vale a pena procurar, porque no guia de alimentação para a população brasileira, Sim. fala sobre isso, né? Sobre os alimentos que são minimamente processados, os alimentos processados, ultraprocessados. Então tem essa diferença, né? Como que a gente vai basear a nossa alimentação? Nesses alimentos que são frescos in natura e minimamente processados vão complementar, que aí é o arroz, né? Ele realmente vai passar por algum tipo de processamento, mesmo arroz integral, feijão, né? Esses grãos secos. Os processados, eles já vão ter alguns aditivos ali na composição, vai ter alguma coisa que vai ajudar ele a preservar mais um pouco, estender mais a vida útil, né? E Uhum. os ultraprocessados, eles têm muito mais aditivos, enfim. Tem uma lista de ingredientes maior, né? Conservantes, corantes, enfim. Aí já não entra nem na minha classificação nem como alimento, né? Entra como realmente um produto. É bem difícil isso, né? Eu lembro uma vez uma pessoa me perguntou em sala de aula, há um tempo atrás, como o Ayurveda vê a margarina, por exemplo. Eu comecei a rir, porque foi a primeira reação que eu tive. Falei, gente, é verdade, onde a gente encaixa esse troço? Né? Porque não tem onde a gente encaixar. Se Não existisse encaixa, uma eu acho. pirâmide, que eu nem sei, se usa ainda na nutrição aquelas tabelas, aquelas pirâmides da base, eu sei que talvez você não use porque você tem outra forma de Usava, tratar. mas já aquilo ali já caiu já. A pirâmide Porque já mesmo se foi. existisse aquilo, a gente não consegue encaixar alguns produtos em nenhum nada.
Ele é vegetal? Não. Ele é animal? Também não. Mas peraí, de onde ele veio? Então, boa pergunta. Aí você vai entender, você fala, uau, né? É um exemplo só, né? Um exemplo que nem deveria ser chamado de alimento. É, Porque, exatamente. Tem muita gente que confunde, assim, pegando da minha experiência pelo SUS, nas consultas, eu sempre vou perguntando e aí come manteiga? Ah, como? Mas é manteiga mesmo ou é margarina? Ah, não, é margarina. As pessoas exatamente. acham que é a mesma coisa, confundem, acham que é melhor, enfim, por toda a propaganda também, né? É, exatamente, exatamente. E a gente também está passando, voltando um pouquinho do que você estava falando, esse imediatismo que as pessoas procuram. Ah, eu quero uma vitamina que aumente não, como suplemento que chama hoje, né? Um suplemento para melhorar o sistema imunológico. Qual é o melhor alimento para o meu sistema imunológico? É claro que tem um pouco do medo também, né? E a pessoa querer algo que resolva rapidamente. Mas, infelizmente, eu acho que a gente vai cansar durante esses próximos meses, nós profissionais que tem um pé no chão, de passar essas informações, não é ficar repetindo. Olha, gente, não é assim. Olha, o sistema imunológico não é de um dia para o outro, porque todos os sistemas médicos ou ligados à saúde no mundo entendem que, nesse sentido, não é diferente, né? O que você acha disso? Sim. É claro que tem alimentos que vão auxiliar, né? Por exemplo, o gengibre vai auxiliar na imunidade. Tem alimentos que a gente pode orientar, né? Se a pessoa quer uma coisa mais imediata, mas realmente tentar fazer ela entender que não vai ser imediata, ela vai seguir por ali, mas ela precisa realmente manter esse hábito que ela está querendo inserir na vida dela, né? Então, assim, o imediatismo realmente, quando a gente está num momento como essa pandemia, um momento que as pessoas ficam mais alertas, né? Um momento de perigo, né? Social, enfim. As pessoas realmente ficam mais imediatistas, né? Mas aí a gente vai ter que fazer esse trabalho mesmo incansável de manter essa ideia de que, ó, não adianta fazer isso por uma semana e depois parar, entendeu? Não adianta ficar tomando uma pílula e aí quando acabar, acabou, não, né? Tem que manter esse hábito pelo, pelo tempo que você conseguir, assim, né? Pelo tempo que você realmente quiser ter uma boa saúde, né? E o que você acha? Eu estava pensando, falando contigo agora mesmo, surgiu essa questão, comecei a pensar. A maioria das pessoas também estão mais em casa e muito mais nervosas, ansiosas, o medo. E a gente sabe como esses sentimentos acabam consumindo a energia do nosso corpo. Por isso que muita gente fica com dor no abdômen, dor nas costas, dor de cabeça, irritados, etc. Você acha que a alimentação, nesse caso, é importante também para auxiliar? Como que você vê como a alimentação pode ajudar no caso dessas pessoas assim, sabe? Que estão em casa e às vezes comendo a mesma coisa, mas de repente começar a olhar para o prato e falar, peraí, eu estou um pouco diferente, não é o normal, mas eu estou consumindo mais, menos energia. Como a gente pode também passar isso para as pessoas, como se enxergar? Porque eu acabei de pensar nisso. O que você acha disso? Não, influencia totalmente o nosso estado mental, né? Ele vai influenciar diretamente na nossa digestão, na forma que a gente vai consumir esse alimento, se vai consumir mais ou consumir menos. Então, cada pessoa ela vai reagir de uma forma. Tem gente que vai perder a fome, tem gente que vai comer e parece que não vai estar saciado, né? Porque o alimento ele também está muito relacionado à parte emocional mesmo, né? Enfim, memórias, ou ele pode servir como uma forma de alento mesmo, da pessoa se sentir mais aliviada, né? Então, assim, tem a parte do comportamento, a nutrição, ela pode falar da parte do comportamento alimentar, que aí vai observar realmente como que essa pessoa está lidando com esse alimento, se ela está jogando alguma emoção ali naquela refeição, né? O que ela está querendo de fato alimentar, se é o corpo ou se é alguma emoção que ela está apresentando. E aí é um trabalho que a pessoa tem que se observar realmente diariamente, né? E conversar com profissionais para ter essa orientação mais específica, no caso. E tem alguns alimentos também que podem auxiliar a nível bioquímico também para
para esse alívio, né? Por exemplo, o grão de bico é um ótimo alimento para quem tem depressão ou para quem tem algumas questões de ansiedade, né? Então, e os Como que você alimentos, Como que você pode falar. prefere comer o grão de bico? Como que você gosta de indicar? Eu gosto de indicar muito no formato de hummus. Como que você gosta? Ah, eu gosto de todos os jeitos, porque o grão de bico ele é muito versátil, né? Dá para fazer como se fosse um curry, né? Como se fosse um caldo Sim, com grão de verdade. bico e vegetais. Dá para fazer ali o hummus, né? A pasta do grão de bico. Dá para colocar o tahine junto, que aí fica hummus É, tahine. fica maravilhoso. Dá para fazer Salada, né? falafel, Salada também, eu já vi. salada. Falafel Verdade, que é verdade. maravilhoso. É Dá o para fazer falafel, claro. ele como um snackzinho, né? Como se fosse um amendoim, né? Botar ele no forno, ficar crocante. Nossa, é maravilhoso. Dá pra Hambúrguer, fazer aí vem todas as bem criatividades do mundo. hambúrguer. É, porque Ontem o mesmo hummus meu é hambúrguer, bom. ontem mesmo meu hambúrguer à noite foi de grão de bico, por coincidência. Boa. Foi ser O coincidência. hummus Agora que é eu tô bom. lembrando, eu falei, é verdade, o meu foi ontem de grão de bico, agora eu lembrando. O hummus é interessante porque ele é bem processado, né? Assim, É. bem batido, então ele fica bem fácil de digerir. Dá para tirar a casca antes também de fazer, né? E fica mais fácil ainda. Então é legal. Uma forma boa de oferecer das pessoas fazerem. No Ayurveda eles recomendam que é mais recomendado desse formato sempre, né? A gente evita o famoso, como o feijão, como a lentilha, a ervilha, a gente sempre evita o fermentadinho, o batidinho que passou ali, é mais fácil para transformar de acordo com a Ayurveda, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria até a sua opinião de acordo com a nutrição. É, o pólen é considerado um alimento? Como que vocês enxergam o pólen? O pólen, um alimento não, ele é considerado um complemento. No Ayurveda é a mesma coisa, porque a gente não pode comer todo dia. No Ayurveda é bem simples, a gente não come todo dia. Se comer todo dia vai fazer mal, então ele não é um alimento, ele pode ser um remédio, um É, complemento. e- Você toma por e ele não períodos, vai né? ser, e ele não vai ser base da alimentação, É, né? Ele vai ser adicionado, né? Ele não vai ser base. Imagina comer um prato de pólen, não tem, não dá. no Ayurveda a gente pensa um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa, pessoal. Então no Ayurveda, tudo pode ser um alimento, como tudo pode ser um remédio, mas não necessariamente tudo que é um remédio pode ser um alimento. Então é um raciocínio muito básico para a gente. Tudo pode ser um alimento, mas não necessariamente tudo. Algumas coisas são mais. O que a gente chama de remédio de Aushada é um guarda-chuva muito grande. Dentro da nutrição, tem muitas coisas que tem dentro desse guarda-chuva que vão se diferenciando, como complemento, suplemento, o próprio remédio. É que no Ayurveda é tudo um guarda-chuva só. Aí foi se dividindo. Aí são só racionalidades diferentes. Vocês vão ver que no fundo muda pouca linguagem mesmo. E está sendo legal esses bate-papos, porque estão vindo profissionais diferentes e eu estou podendo fazer essa troca. E é muito bom, porque muita gente está ouvindo e falando, nossa, é praticamente a mesma coisa. Eu falei, a mesma coisa não é, mas você vê que dá para trocar uma ideia tranquila. A maioria do pessoal também conhece a Ayurveda, o que facilita. Mas você sabe que lá no SUS, é claro que eu não faço as consultas ou grupos falando exatamente sobre a Ayurveda, assim, né, trazendo ele como ele é, assim, de forma tão aberta, enfim, falando sobre os conceitos do Ayurveda. Mas não tem como eu também tirar esse conhecimento da minha consulta, né? Do meu julgamento, digamos assim, durante a conversa que eu estou tendo ali com o paciente, né? Então, as orientações que eu passo, elas são muito baseadas no Ayurveda e elas cabem muito na nossa rotina mesmo, assim, ocidental, né? De qualquer região, né? Eu imagino, eu digo, estou aqui no Sudeste, né? Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas eu sei que cabe em qualquer região, porque o Ayurveda, ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa regionalidade, sobre o comer coisas que estão próximas, que são produzidas na sua região mesmo, enfim. E aí tem muito isso, as pessoas acham que se por acaso eu falo sobre esse conceito, as pessoas falam, mas não é muito caro, não é muito difícil de fazer. Pessoas que chegam até mim pela consulta particular, né? Falar, eu
estou interessada nesse tipo de alimentação, mas não pode ser muito caro, não pode ser muito difícil. Mas falo, gente, não tem nada disso, né? A alimentação, ela vai ser baseada na região que você está, no seu caso, né? Na situação que você está apresentando. E o Ayurveda e a nutrição, assim, eu fui estudar o Ayurveda por causa disso também. Porque ele me trouxe um olhar para a nutrição e para o cuidado com a saúde no geral, que eu não tinha achado dentro da nutrição convencional, né, na faculdade. Então, isso me deu um aporte maior, assim, uma segurança maior realmente para orientar as pessoas, né? E também tem essa questão que você comentou antes dessa parte da mente, né? Como que a mente também vai influenciar o nosso corpo. Então, era uma coisa que eu já acreditava quando eu estudava nutrição na faculdade, mas eu não tinha material, conhecimento suficiente para abordar isso, né? Enfim. E o Ayurveda, ele fala muito sobre essa junção, né, da mente, do corpo também, né, do tratamento dos dois, né. Então, Aí você falou. Oi, desculpa, pode completar, desculpa. não, Aqui tem pode um falar. delay, então eu tenho que esperar. Não, você colocou um ponto extremamente importante, que eu acho que é o que a gente, a partir de agora, seria bom as pessoas começarem a analisar, que é o comer ou começar a comprar coisas próximas, de uma região próxima de você. Porque essa está sendo a realidade nossa. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. É tudo uma incógnita. Então, cada vez mais vai se fazer realidade isso. No momento como esse, não vai vir mais não sei o que vem de lá, tá? Eu sempre dou esse exemplo, o pessoal do Maranhão, é só por uma questão de distância, para dar como exemplo, por favor. Mas é a mesma coisa que vem um caminhão cheio de legumes do Maranhão para São Paulo. Isso não vai mais poder acontecer por um tempo. Ou vai Uhum, ficar caro para vir. Então a gente tem que começar a dar valor ao que está na nossa região. Como o pessoal do Maranhão vai fazer a mesma coisa, como o pessoal de Manaus, a mesma coisa, do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Porque nós temos. Se a gente tem uma pequena vantagem em região a outros países do mundo, é a nossa parte de plantações, porque a gente manteve a duros penas e força e muita briga mesmo por milhares de pessoas da roça, mas hoje a gente tem que agradecer, diferente de outros países que não tem nada de roça praticamente, pouquíssima coisa, como países que eu conheço de amigos que hoje estão sofrendo porque a maior parte da comida vem de fora. Imagina, num momento como esse, como são países, alguns países da América do Sul já passam por isso. Então, o uhum, Brasil, a gente ainda tem que agradecer cada vez mais disso e na sazonalidade também, a gente não pode esquecer, porque fica mais sim. barato ainda, né? Começar a dar valor. Eu até, a Tayane me mandou, eu vou até colocar, pessoal, eu falei a Tayane para ela porque elas são amigas também, tá, gente? Todo mundo se conhece. Ela me mandou até um PDF que ela fez, eu vou divulgar nas nossas redes sociais, que são os alimentos da época, para vocês começarem a se habituar com isso também. E o Naradeva a gente está fazendo um documento, até vou pedir para a Raíssa depois, a Tayane, o pessoal mais próximo, e a gente aumentar, de começar a divulgar uma lista para os nossos amigos, colocar nas redes sociais, que são essas cooperativas próximas às cidades grandes, que já trabalham há anos levando alimento na sua casa, e hoje se faz muito mais necessário. Só que em vez de você comprar do supermercado tudo enlatado, você vai estar comprando de uma cooperativa tudo fresquinho. E você está com o Uhum. alimento ainda na porta da sua casa. Tem muita gente trabalhando isso há anos e continua. Agora estão mais fortes ainda. Então a gente tem É, que mudar um pouquinho o conceito, a ideia de comer, né? agora é o momento mesmo para a gente olhar para isso e dar o suporte para esses trabalhadores também, né, para os agricultores, né? Não só pela nossa saúde, mas também pela saúde e sustento deles, né? Porque as pessoas não sabem, mas os agricultores, na maioria das pessoas não sabem, né? Mas a nossa maior parte da nossa alimentação vem da agricultura familiar, né? Então, assim, se nesse momento eles não conseguem escoar a produção deles, ferrou para eles, ferrou para a gente, né? E Então, exatamente. ter esse Ótimo você contato falar isso. direto, né? Ter esse contato direto com esses produtores. Já estão circulando algumas listas aqui em Petrópolis. Está circulando uma lista do. Não é, o nome não é esse, mas é uma associação de pequenos agricultores
é, com vários contatos que a gente pode entrar em contato, que a gente pode falar diretamente com eles. E eu acredito que em São Paulo também deva ter, Deve enfim, ter sim. na cidade do Rio também, enfim, em todos os lugares. Mesmo que não tenha, as pessoas já podem se movimentar para procurar, né? Para saber quem está produzindo. Porque assim, aqui, por exemplo, Petrópolis é região serrana. Aqui tem locais que são referências de produção de alimentos. E tem alguns lugares aqui mesmo no centro que as pessoas conseguem produzir em casa. Olha, Então, se a pessoa não tem contato com o produtor, não recebeu essa lista, alguma coisa assim, de repente tem alguém do lado dela que produz alguma coisa, mesmo que seja pouca, de repente uma alface, qualquer coisa, entendeu? Mas que já vai ajudar o vizinho e ela já vai se claro, beneficiar também, né? claro, isso, Então, procurar essas opções próximas, realmente, né? isso Mercados pequenos, enfim. A Você gente falou tem que. você falou uma coisa que eu queria salientar, que grande parte do que vocês aí em casa comem vem dessa agricultura. Porque alface, rúcula, colocar da forma mais simples, os outros vegetais não nascem na geladeira e muito menos numa caixinha. Então, não vem de grandes produções. As pessoas imaginam que existe. Não, é desses agricultores familiares. Hoje existem muitas cooperativas, muitos trabalhos que fazem esse alimento chegar até vocês. Aí, o sacolão, a feira, esses locais que normalmente a maioria das pessoas que vivem nas cidades grandes compram. Então, a importância que ela está falando é muito grande para a gente. A gente não tem que pensar agora só naquele que é o enlatado, o embutido, que são as grandes corporações. Tem que pensar Sim. nesse pessoal, porque eles não vão parar. A terra não vai parar ali de estar plantando, né? As grandes corporações, sei lá o que vai acontecer a partir de agora. Então, e pelo menos o É, outro também é mais saudável também, né? Nem se compara. com certeza. E além disso, também os produtores que beneficiam esse alimento, né? Então, empreendedores, enfim, pequenas empresas, pessoas que você conhece que estão, de repente, fazendo marmita, que estão fazendo pequenas refeições para auxiliar na renda, né? Porque muita gente não está conseguindo trabalhar também. Então, você auxiliar essas pessoas, né, já é também uma questão importante da gente estar olhando agora, assim. Né? A gente tem que ter esse olhar, acredito eu, de comunidade mesmo, né? Promover esse olhar comunitário, assim, que já era importante, acho que agora ficou mais evidente ainda, né? Que se a gente ficar só no nossa bolha, no nosso casulo, não tem como dar certo, né? Então, olhar ao redor e ver o que está acontecendo, auxiliar quem está fazendo, quem está produzindo, seja agricultor na terra, seja a pessoa que está fazendo comida em casa, né? Seja quem está fazendo ovo de Páscoa e é um pequeno produtor, mas realmente você investir o seu dinheiro ou o seu tempo, enfim, seu auxílio para essas pessoas é bem importante mesmo. Porque a Não, nutrição ela também não fala só de clínica, né, do é, corpo, da bioquímica, ela também ela é social, né? A nutrição ela passa por muitos lugares. E o social, assim, é uma das áreas que eu gosto muito e acho que falta as pessoas terem esse olhar sobre a alimentação, sobre a nutrição. com certeza absoluta, é extremamente importante. Alimentação de vida, alimentação familiar, alimentação mental, entra tudo, né? Viver, aonde está a alimentação no dia a dia. O Ayurveda a gente fala muito, né, de que o alimento não é só aquilo que a gente põe pela boca, e sim tudo aquilo que a gente põe pelos 5 órgãos dos sentidos, mais a mente. E a mente está ligada à emoção, que está ligada a relacionamento, que está ligada à sociedade, a como a gente vive, a quais são as nossas éticas, como a gente vive com o mundo, a nossa ética com o mundo. Esse momento está mostrando muito em relação a isso, sabe? Agora esse excesso de coisas, de medos e medos e medos e medos, né? Medo por É, quê? Né? O que a gente e fez para excesso de chegar aí? informação também, assim, já tinha muita informação, né? Agora, então, é uma coisa louca que não para, né? Então, tá vindo de todos os lugares, a todo momento. Então, é importante isso que você falou, né? Que o Ayurveda não considera alimentação só pela boca, né? Todos os sentidos. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, eu tenho falado para as pessoas se você está conseguindo ficar em casa, né? E tá conseguindo um tempinho a mais para você, para aproveitar e olhar mesmo
para si, porque para entender se tem algum problema de saúde, como é que você chegou até ali, até esse problema de saúde, como é que você pode melhorar isso, né? Como é que você pode reverter, de repente, em muitos casos. E olhar o que a pessoa realmente quer, né? Porque a gente é tão atolado de informação e de obrigações que nesse meio tempo aí a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente quer comer, o que a gente tem vontade de fazer, se de fato a gente está trabalhando com alguma coisa que se realmente gosta, né? Então acho que também aproveitar esse momento para olhar esses detalhes da vida, né? E Exatamente. principalmente do corpo e da mente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, fica à vontade. A gente já está praticamente no meio, né? Porque o Instagram ele tem um limitezinho, então a gente não passa o limite para poder salvar e deixar no IGTV para vocês verem depois o nosso bate-papo, porque eu sei que assistem mais IGTV depois do que aqui ao vivo, por causa do excesso de lives e tudo mais também. Eu tentei escolher um horário onde teriam menos lives. Aí eu fiz uma pesquisa na época, 2 semanas atrás, e aí quase ninguém estava fazendo pós-almoço. Eu imaginei que estava todo mundo, sei lá, na rede, né? Tranquilo. Mudou os horários. Eu falei, vou fazer nesse horário. Porque das 7 da manhã já tem live. É uma coisa inacreditável. Já tem gente fazendo live 7, 7 e meia, 8, 8 e meia, 9. E vai até 10, 11 horas da noite. Agora começaram os shows de final de semana ao vivo. Eu falei, caraca, que doideira, gente. Não tá parando. É uma nova televisão, né? É uma nova televisão, exatamente. As pessoas vão se acostumar que é uma nova televisão, só que é um novo formato de se passar conteúdo. Não cobrem as pessoas que produzem conteúdo na internet cobrar uma qualidade ou uma ideia igual televisão. Aqui é justamente isso ó, que a gente está fazendo. A ideia da internet é aproximar nós como pessoas, não como meramente um produto comercial ali para vender alguma coisa. A ideia é justamente o contrário. Algumas pessoas vão utilizar isso para outros fins, mas aí cada um Claro. utiliza de uma forma, né? Eu não Mas tá tenho sendo nenhuma. legal. Não, eu tô procurando pergunta aqui. Ui, caramba! Tô parecendo aquele estilo velho. Pera aí, achei. Não tem nenhuma perguntinha por enquanto aqui, não. Mas lá onde você está trabalhando no SUS agora, você só está trabalhando com consulta ou foi realocada para outra função? Como está funcionando esses locais? Já está sobrecarregada essa sua região ou ainda não? Ó, não, sobrecarregado ainda não. Mas as atuações que a gente fazia nos postos, né, nossas ações, elas foram suspensas. E aí a gente foi realocado para fazer outras coisas. Então, eu estou alguns dias ajudando na epidemiologia, na vigilância sanitária, a Entendi. monitorar os pacientes que estão chegando com ficha de notificação, com alguns sintomas que podem ser suspeitos do coronavírus, vendo se tem alguém que está sendo internado, se alguém precisa fazer teste, né? Então, a gente faz esse acompanhamento na epidemia. E também a gente foi realocado só para as unidades básicas de saúde para auxiliar na campanha de vacinação, né? De gripe que começou no meio disso tudo. E também para passar informação para a população que esteja esperando lá nas unidades básicas de saúde sobre o coronavírus. Então, no posto em si, a gente não tem atuado ainda, assim, né? Desde que isso começou. Porque o posto, ele é para assistência básica, né? Então, não tem muita... Não tem como a pessoa, não tem como a equipe do posto auxiliar muito quem chega lá com sintomas do coronavírus. Por exemplo, ele vai servir para orientar. Vai para o Entendi. hospital, vai para tal lugar, entendeu? Vai servir para essa orientação. Mas em termos de atendimento, assim, não tem muita estrutura, não tem muita ferramenta para fazer, do que fazer, né? Então, a gente foi realocado para as unidades básicas para auxiliar nessas informações, né, tanto da campanha de vacinação quanto do coronavírus e da epidemiologia. E aqui em Petrópolis, foi decretada uma barreira nas entradas, nas principais entradas da cidade, que Olha é que uma barreira interessante. sanitária. E aí deve ter uma semana, mais ou menos, ou um pouquinho mais, que está com essa barreira.
E aí também tem algumas pessoas que estão indo para lá para tanto dar informação para quem está chegando, para quem está saindo, quanto para medir temperatura, enfim, verificar, porque só está podendo entrar na cidade quem mora aqui, quem tem placa daqui, quem mora, quem trabalha, enfim, com algum comprovante. E se vier do Rio ou se vier de algum outro lugar, aí, enfim, geralmente não está podendo entrar. Eles estão Olha, mandando voltar. olha. Não, é bom Tá você sendo falar, assim. porque muita gente não tem contato direto com a área de saúde e não entende como funciona a área de saúde nesse momento. E eu estou vendo as pessoas com medo também. Não se fala sobre isso, se fala só. Os profissionais de saúde estão sendo requisitados, mas muita gente não tem ideia. E é ótimo você explicar isso. Então, outros profissionais também, como fisioterapeutas, psicólogos, todos estão sendo realocados também, outras áreas também. Sim, A gente, como equipe, a gente foi orientado a ir para a unidade básica de saúde, que aí são unidades maiores do que o posto, né, de saúde, Entendi. e para a Epideme para auxiliar lá, porque tá chegando muita ficha de notificação, tá chegando muita coisa que eles têm que dar conta, né? Claro, De monitorar, contabilizar, enfim. bastante isso. Ou então fazer o teste, né? Então a gente está auxiliando dessa forma, por enquanto. Bom Ontem saber. até vi um pouco da live com o Bruno, né? Bruno, ele estava aqui Que ele, online, não sei se ele está online ainda. que ele também trabalha no SUS, né? Mas É, eu não vi o comecinho, não sei se ele trabalha no NASF, enfim. Mas eu vi um pouquinho, achei interessante também dele falando sobre o SUS em Campinas, né? Na região isso, dele. ele vai voltar segunda-feira, amanhã, porque ele estava de quarentena. Eu acho que a filha dele estava. Eu acho que ele contou isso, a filha dele está um pouco resfriada, com tosse, aí ele teve que se retirar. Acho que todo mundo vai passar por esses momentos, né? Ida, volta, ficar mais recluso um tempo. Infelizmente, é o que a gente menos quer, mas é bom trazer essa consciência. O que todo mundo não quer é justamente uma paralisação ou um caos na parte de saúde, porque aí ninguém vai conseguir parar. E aí o Sim, problema fica pior. É isso que a gente tenta tanto explicar aqui, os profissionais de saúde, todo mundo. Gente, ficar em casa não é uma questão de somente segurança para você, é para os demais também, é para todos nós. Todo mundo, claro. todo mundo, todo mundo. O remédio agora é ficar em casa. O bom do Ayurveda Exatamente. é que ele não mostra que remédio é só o que está dentro de uma cápsula. Tudo pode ser um remédio. Então, para um ayurvedista, a gente entende no instalar de dedo. Se você não entender no instalar de dedo e estuda Ayurveda, então está na hora de rever o conceito do Ayurveda, porque o Ayurveda fala que tudo pode ser um remédio. Então, qual é o remédio para esse problema que a gente tem agora? É ficar em casa. O remédio Sim, ficar em casa muitas vezes é um remédio mesmo, né? sim, exatamente. E depois do pronunciamento do Bolsonaro, É, nossa, assim, a quantidade de pessoas, o movimento que eu vi na rua foi surreal, assim. Porque antes aqui infelizmente. estava tranquilo, eu não estava nem ouvindo barulho de carro, de moto, estava tranquilo. Depois do pronunciamento dele, falando que não podia parar, enfim, as pessoas acreditaram e começou a movimentar tudo, assim. Então, até final de semana aqui tá super movimentado, sabe? A rua. Então, as pessoas têm que levar isso a sério, porque senão é isso. Daqui a pouco o SUS não vai aguentar, não vai ter É, leito, enfim. Já tá, assim, não, ainda não tá sobrecarregado. Mas alguns hospitais já estão mandando várias mensagens falando, gente, não é para vir para cá, sabe? Enquanto realmente não está sentindo, não está com sintomas fortes ou que tenham suspeita de fato, porque as pessoas estão começando a lotar mesmo os hospitais. E aí, enfim, tem que ter uma orientação mais forte, né, quanto a isso, assim. é, E também é um momento de outono, né? Um momento que as pessoas já acabam apresentando sintomas parecidos. é. Tosse, dor de garganta, pode ter alguma congestão. Enfim, as pessoas, quando acontece alguma coisa desse tipo, já começam a ficar desesperadas, né? Então, Tem até uma tem que manter um pergunta em pouco de relação a calma. isso. Ó. Melhor alimento quente ou frio nessa época de pandemia? Eu acho que a gente tem que juntar a época de pandemia com a época da estação, porque a estação não vai fugir, ela vai continuar e vai estar aqui com a gente, né? É a nossa influência Sim. que a gente vai ter.
Melhor os alimentos quentes, né? Mais amornados. Não que a pessoa não possa comer o cru em si. Quem tem uma boa digestão pode comer o cru. Mas é sempre com também temperos que vão auxiliar a trazer um pouco mais do calor para o corpo, Né? né? Orégano, manjericão, enfim, a pimenta. Mas para a questão de facilitar a digestão e é melhor sempre o alimento cozido, né? Alimento Sim. quente, enfim. No Ayurveda a gente fala também do úmido nesse momento, úmido com quente, para Sim. gerar aquele sensação mais de umidade no corpo mesmo, né? Tem uma pergunta aqui para você, eu desconheço. É científica aquela listagem do pH dos alimentos para impedir a proliferação do vírus? Você chegou a ler alguma coisa disso? Eu nem cheguei a ler, eu não tenho a menor ideia de como ver isso. Eu posso responder se alguém perguntar o que o Ayushi recomendou lá na Índia. Agora, isso daí eu não sei responder, não. Eu não vi nada também. Então, eu recebi uma lista no WhatsApp falando sobre uns alimentos alcalinos. Tem estudos falando sobre alimentação alcalina, como isso ajuda na nossa saúde, né? A alimentação Assim, claro. Com base em alimentos alcalinos. Mas eu lembro que essa lista, ela falava isso como se fosse a cura do coronavírus, entendeu? A gente tem que Então tomar tem que ter aquele cuidado cuidado. também como a gente transmite essa informação. De fato, a alimentação alcalina, com alimentos, como eu falei, de origem vegetal, né? Verduras, frutas e legumes frescos, cereais, castanhas, enfim, sementes, ele vai ajudar muito o nosso corpo, né, a prevenir, mas a cura a gente não tem, É. né? Ainda a gente não tem isso. Então, é como a gente vai passar essa informação. E os alimentos ácidos são as carnes, alimentos que são ultraprocessados, né, industrializados. Então, tomate, né, molho de tomate, farinha branca, enfim. Então, evitar esses alimentos e ficar mais com os alimentos baseados em os alimentos vegetais, né? Isso de listas, essas coisas, é o que mais a gente vai receber. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muitos podem até ser verdade, aí tem que pesquisar, gente, para saber de onde veio. Mas muito cuidado com tudo que promete a cura. A gente tem que tomar bastante cuidado nesse momento. Muito, muito cuidado mesmo. Agora mesmo, não sei se você viu, dois dias atrás saiu um link aí, ninguém sabe se é verdade ou não, que lá na Índia conseguiram a cura através do Ayurveda. E todo mundo me mandando, Eric, você não vai divulgar? Eu falei, gente, eu não posso divulgar uma coisa que eu não tenho a menor ideia e não se tem ideia. E mesmo se alcançou, existem órgãos competentes que vão fazer o quê? Eles vão agora analisar, vão ver em outro caso, ainda mais no Ayurveda, que cada caso é um caso. E se for, que bom, se for verdade, mas antes disso, eu não vou espalhar fake news em nenhuma coisa que ele não tem ideia do que é, a gente não tem ideia. Porque os processos são longos para entender tudo isso. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo. Que tudo que está sendo indicado pela Organização Mundial da Saúde e os órgãos responsáveis por saúde no mundo, inclusive o nosso aqui no Brasil, é os alimentos, as ervas, tudo aquilo que vai te ajudar no sistema imunológico como um todo, sabe? Mas nada disso combate o vírus. São duas coisas diferentes. Sabe? Exatamente. Logo no início, Infelizmente. Infelizmente, né? exatamente. Logo no início eu recebi, eu não sei se foi a mesma coisa que você viu, mas eu recebi uma mensagem no WhatsApp também falando, médicos ayurvédicos, sei lá, divulgam a cura do coronavírus, alguma coisa assim. Aí era água com limão, com um pouco de pimenta, sabe? Essas coisas assim que são legais realmente para nossa Olha, saúde, mas não é a cura, entendeu? Então, complicado, né? As pessoas veem aquilo, uau, então que maravilhoso, é tão simples assim, acha que não precisa de nenhuma outra medida de proteção, e aí imagina como é que fica, né? Então tem que realmente tomar cuidado, pesquisar, perguntar para pessoas que estudem, que trabalhem com isso, né? E ir mais a fundo no que recebe, porque tem muita informação errada sendo é. passada, né?
Não, e que bom que as tradições, que as formas de medicina mais antigas estão tentando trabalhar para isso. A gente fica muito feliz com isso, claro, Claro. mas a gente também tem que ter cuidado, sabe? Se for o Ayurveda, ótimo. Se for na medicina chinesa, gente, nós ainda somos pessoas que a gente quer isso, na verdade, porque a gente quer ir lá e depois estudar, entender e tudo mais. Todo mundo chegou. Esse tipo de problema chega a um ponto que todo mundo quer o mesmo, sabe? Sim. Tem uns outros que ficam brigando entre para ver quem vai achar a cura primeiro. Infelizmente, ainda tem pessoas com esse tipo de pensamento, não no Brasil, no mundo. Uhum. Mas a gente coloca de lado, ignora isso, a gente quer procurar o que é melhor para as pessoas mesmo. Recomenda alguma erva para fazer chá benéfico para as vias respiratórias? Vias Para as vezes respiratórias? respiratórias. Ah, tem hortelã, né? Ajuda. É. É, Alcaçuz, que até na Índia eles estavam recomendando também, o alcaçuz, que também é muito bom para o estômago também, nesse momento de sim. ansiedades aí, É, né? Então, pouquinho, o alcaçuz também, em muita quantidade, ele fica meio intragável, assim. muito Eu, forte, particularmente, né? não... É. Mas Alecrim também, né? Pode ajudar. sim. Eu estou brincando aqui quase toda a live, quando pergunto sobre especiarias e ervas, eu falo assim, sempre lembre das 5. É sempre as 5. Açafrão, gengibre, cominho, coentro e erva doce. Se todo mundo tiver essas 5 em casa, são só 5, a gente tem uma infinidade de coisas. É. Eu fiz uma publicação também, logo quando começou isso, falando sobre uma farmácia viva em casa, né? Se a É, gente tiver algumas coisas do gengibre, limão, alho, são coisas fáceis da gente achar e que eles servem para muita coisa também, né? o departamento do Ayushi falou do limão, do alho, do tulasi, que é uma espécie de manjericão, né, da mesma família, e falou mais 2 receitinhas, mas o limão e o alho foram muito bem colocados em várias publicações. Porque o alho é muito bom, por sinal, nesse momento mesmo. Sim, é ótimo para a imunidade, É, por é. exemplo. Desculpa, é que eu fico olhando aqui porque a gente tem um tempo e eu Aham, só tenho um relógio aqui do lado. Eu não tenho, aqui desaparece, aí eu não posso apagar porque senão não você dá para some. ver. É porque tem esse horário do Instagram, senão ele derruba a gente está falando, pum, caiu. Aí a gente finaliza bonitinho. Gente, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou finalizar, porque logo também a gente vai cair, né? E você quer falar alguma coisa, deixar alguma dica? Você está atendendo online? Estou atendendo online. E, bom, aí é só entrar em contato ou com o Instituto, né? Ou comigo. Para quem não sabe, eu estudei no Isso, Instituto Naradeva e depois eu continuei atendendo lá. Então isso. agora está tudo sendo online, né? Não tem como ir para São Paulo. E, bom, o recado que eu quero dar é para, nesse momento, também a gente procurar, as pessoas procurarem ações mesmo de auxílio às pessoas que não estão podendo ficar em casa, porque assim, aqui a gente está falando para um público que tem acesso, que tem algum recurso para chegar até aqui, né? Tem algum recurso para chegar a algumas informações, mas tem muita gente que não tem. Então, acho importante também a gente lembrar que tem várias ações acontecendo em diversas cidades. Então, procurar essas ações que estão auxiliando essas pessoas, seja com cesta básica, seja com produtos de limpeza, né? Tem gente que não tem acesso à água tratada, por exemplo, né? Então, auxiliar no que der, né? No que a gente falou, auxílio aos agricultores, então tá entrando diretamente em contato com eles, auxílio aos pequenos produtores, né? Que fazem coisas em casa, para a gente realmente não esquecer, porque senão a gente fica, às vezes, só na nossa bolha, né? No nosso público ali mais próximo, e esquece que tem muita gente que está numa situação muito mais difícil do que a nossa, né? Então, é o momento da gente olhar para esses lados também. Então, acho que esse é o recado principal. É isso. Gente, eu só tenho que agradecer a Raíssa e todo mundo que está vindo aqui, porque está todo mundo pegando o seu tempinho para vir aqui. É claro, a gente também tem que vender o nosso peixe, porque a gente também está trabalhando, a gente não para, na verdade. Quem achou que o meio terapêutico, alimentar, sei lá, toda essa parte ia parar nessa hora, na verdade está todo mundo trabalhando triplo em casa.
porque tem uma demanda da gente, porque nós somos humanistas antes de qualquer coisa, então a gente quer auxiliar os nossos alunos, nossos pacientes, e também a gente tem que continuar na nossa batalha do dia a dia, não tem como a gente fugir disso, sabe? Então eu agradeço você de coração mesmo. Essa gravação vai ficar gravada, vai ficar no IGTV, depois a gente põe no YouTube também, vocês podem assistir de novo se vocês quiserem. Gente, manda aí recomendação, eu estou recebendo um monte de recomendação do pessoal de quem eu posso bater um papo. A partir de amanhã a gente vai lançar um pequeno cronograma já de palestras, a Raíssa também vai participar, vai ser à noite, vai ser outra pegada, bem temático, eles vão escolher tema, é outra história, tá? Então a gente vai ter um ciclo de palestra à noite e a gente continua aqui às 14 horas, amanhã nós voltamos, terça também, tem algumas novidades essa semana, alguns convidados e convidadas um pouco diferentes, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Raíssa, muito obrigado. Gente, Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Gente, não esqueçam, fiquem em casa, por favor. Cuidem da sepsia, só saem no máximo do necessário. Isso é extremamente importante, isso não é uma brincadeira. É a primeira vez que a gente passa de uma forma mais forte assim no Brasil e muita gente não sabe. Então também a gente tem que passar a informação adiante, informação séria, com tranquilidade. A gente tem que entender que não é todo mundo que está acostumado com isso. Muita gente não sabe como fazer. Então a gente vamos passar a informação adiante, tá bom? Eu sempre finalizo aqui, sempre fazendo a mesma pergunta para que a gente possa fazer uma reflexão em casa. E aí, gente, o que estamos e o que vamos aprender com tudo isso? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Eric. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, tchau, gente. Cuide.